Mas, doutor, até então essas audiências públicas eram comuns? Não, na verdade isso é uma... Porque isso é uma coisa da questão política, né? Por isso até onde o tribunal está avançando em questões da esfera política. Mas esse avanço que muitas vezes é criticado, né? Se critica um pouco a chamada judicialização da política, ele tem aspectos de fato negativos, porque a gente tem que tomar cuidado no sentido de evitar que o judiciário pretenda governar os governos, porque os governos, ainda que transitórios, eles se legitimam pelo voto popular, mas há aquilo que não é vontade de governo, é vontade de Estado. Ou seja, há aquilo que a própria Constituição Federal estabelece, quase como, e há autores que dizem isso, o estatuto jurídico do político. A política há de ser realizada a partir de dogmas jurídicos, a partir de normativas jurídicas que surgem da Constituição. E quando o Supremo Tribunal Federal analisa atos, ainda que políticos, mas sob esse prisma, evitando que a política transborde, porque há uma questão problemática mesmo. As maiorias não necessariamente são as portadoras da razão, e às vezes por algumas influências que podem ser da mídia, ou eventualmente, suponhamos, um político demagogo que acabe por influenciar as massas. Se não houvesse um ente que não pertencesse a esse mundo, no caso o judiciário, para controlar a constitucionalidade das leis e dos atos normativos, isso ficasse situado na órbita política, uma maioria consistente acabaria por colocar a Constituição, dar à Constituição nenhum valor. Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de atuação. Que algumas vezes enseja transbordamento do que é razoável, sim, mas eu acho que, ainda que com alguns excessos, o quadro atual tem se mostrado bastante razoável. O Supremo tem tomado várias decisões que não lhe eram peculiares há alguns anos, e eu acho que o tem feito, no cômputo geral, bastante bem. Eu acho que é salutar para uma sociedade como a brasileira ver uma Suprema Corte debatendo a respeito de aborto de fetos anencéfalos, se isso seja crime ou não, a própria questão das cotas raciais. Também tivemos discussões a respeito sobre greve de servidores públicos e o Supremo Tribunal avançando numa jurisprudência tímida que tinha até então sobre mandado de injunção, que é uma ação bastante específica e não vem ao caso referir. Enfim, a Suprema Corte brasileira tem se debatido sobre grandes causas e grandes questões, e eu acho isso bastante relevante. E o senhor acha que é um avanço que veio para ficar? Eu acho que sim. Eu tenho um certo receio, naturalmente, de que essa postura se convole num ativismo judicial voluntarista. Eu acho que esse é um erro que se deve combater. Mas, de toda maneira, eu acredito... Vejam só, um dado que me passou e que é super importante. As decisões do Supremo Tribunal Federal passam ao vivo pela TV Justiça. Isso não há Suprema Corte no mundo que tenha um tal nível de publicidade. Sabe-se até que um ou outro ministro não gosta muito disso, porque às vezes o acirramento dos debates se faz público, mas me parece bastante salutar que a sociedade tem condições de se cientificar a respeito do que o seu Supremo Tribunal Federal vem decidindo. Penso, respondendo à tua pergunta, que é importante que o Supremo Tribunal Federal não fique condicionado às vontades ou às interpretações dos seus membros. Isso é um problema que ainda nos cabe combater. A composição do Supremo Tribunal Federal talvez pudesse ser discutida. A gente tem no Supremo 11 ministros que, a rigor, são escolhidos pelo presidente da República, e o Senado Federal, ao qual cabe exercer a sabatina, não o tem feito de maneira muito consistente no nosso sistema. Isso faz com que alguns ministros possam ficar por largo tempo e dá também ao presidente da República a possibilidade de forjar maiorias muito expressivas. O presidente Lula nomeou 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Não que isso signifique que os ministros votarão de acordo com a vontade do presidente. Essa é uma falácia evidentíssima, é um argumento totalmente equivocado. Mas o Supremo Tribunal Federal mudar o rumo, romper com algumas tradições que já lhe eram peculiares, tão somente porque mudaram os seus membros, isso aconteceu num caso ou no outro. Lembra que, só de passagem, a questão da possibilidade de progredirem de regimes os criminosos que tivessem praticado crimes hediondos, em que a maioria mudou depois por um voto para 6 votos a 5, isso criou uma grande instabilidade no sistema. Enfim, são questões pontuais que precisam ser resolvidas e que, de toda sorte, penso, não prejudicam a questão central, que é de que a Suprema Corte se engrandeceu no país.
E doutor, e a questão da prisão do governador Arruda no Distrito Federal? Essa é uma outra questão, porque o Supremo Tribunal no Brasil, a par de exercer o controle de constitucionalidade, ou seja, de ter essa competência, ele também julga diversos outros casos. Ele tem o que a gente chama de competências recursais e julga uma infinidade de outros tipos de processos. No caso, como a prisão do governador foi decretada pelo Superior Tribunal de Justiça, o governador de estado no Brasil é julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, e o governador do Distrito Federal também, impetrou-se um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, que acabou por denegar a ordem, ou seja, manteve a prisão do governador. Independente do caso concreto, que naturalmente não é o caso de referir, até porque eu desconheço os autos do processo, sei o que todos sabem pela imprensa, mas me parece uma postura bastante significativa a do Supremo Tribunal de manter a prisão de um governador do Distrito Federal. Não se trata de uma figura de pouca expressão, não se trata de alguém que não tivesse conhecimento no meio político. E quando a Suprema Corte dá esse recado, eu tenho a impressão que é um recado consistente para o meio político de que algumas coisas no Brasil devem mudar. E isso deve mudar no caminho que eu já havia apontado, que a política deve ser feita a partir do direito e não o inverso. E talvez nessa perspectiva seja salutar uma decisão como essa da Suprema Corte. E que bom que a Justiça está tendo essa participação, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Orlando, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E o programa Justiça Gaúcha de hoje termina aqui. Se você quer mandar uma mensagem para a nossa produção, anote o e-mail imprensa@tj.rs.gov.br. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo programa.